Então, o texto base da aula de hoje está em Mateus capítulo 6, versículo 33, e basicamente nós ficaremos apenas nesse texto. É possível que nós leamos alguns outros textos, mas basicamente nós ficaremos Mateus capítulo 6, versículo 33. Meus irmãos, essa lição de hoje fala sobre o objetivo da vida cristã. Ela é importante porque, como nós veremos, é uma lição que fala sobre o reino de Deus, né? Fala sobre o reino de Deus e a sua justiça. E além disso, como nós veremos na lição de hoje, essa lição é importante porque fala sobre aquilo o que mostra, né, para nós que devemos buscar não simplesmente a nossa particular vontade e necessidades, mas a vontade do reino de Deus e a sua justiça. Então nós veremos isso nesta lição e veremos então que buscar a vontade de Deus e o seu reino é o objetivo essencial da vida cristã. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é a essência da vida cristã. Então por isso essa lição ela se faz importante, porque trata sobre isso, sobre a essencialidade da nossa vida como servos de Deus. Então, meu objetivo aqui nesta manhã, meus irmãos, na verdade, eu não vou falar nada novo aqui. Na verdade, eu vou ampliar aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece, aquilo que você já ouviu, aquilo que você já estudou, já sabe a respeito do reino de Deus e a sua justiça. Então, eu não vou falar nada novo aqui. Eu apenas vou reforçar e vou ampliar aquilo que você já sabe. Então, acima de tudo, o meu desejo, o meu objetivo é que você entenda e compreenda sobre como buscar o reino de Deus e a sua justiça é fundamental para a nossa vida ou para a nossa santificação. Para esse processo de santificação, buscar o reino de Deus e a sua justiça é fundamental. Os irmãos podem ver que o tema da nossa lição é sobre isso. O núcleo da lição é sobre a vida de santidade, uma vida de santificação. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento em santidade. Então, esse é o meu objetivo nesta manhã. Meus irmãos, Mateus capítulo 6 é a continuação do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5, não é isso? Então, o Sermão do Monte começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Então, nós podemos ver todo o discurso de Jesus nestes capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Mas aqui especificamente no capítulo 6, nessa parte do Sermão do Monte, o que nós podemos ver aqui são lições mais práticas, né? Ou nós podemos ver lições práticas e espirituais. Então Jesus, ele faz um alerta contra a performance. Lembra que ele vai falar dos fariseus que oram, que querem se amostrar. Então ele vai mostrar qual é o modelo de oração que nós devemos ter. Então Jesus ele vai fazer esse paralelo. Aqueles que apenas fazem performance da verdadeira ou da sinceridade na adoração. E Jesus ele mostra também aqui nessa parte do capítulo 6 a respeito da confiança na provisão de Deus. Então ele mostra aqui, a partir desse capítulo 6, dessa confiança na provisão de Deus e na prioridade na busca do reino de Deus. Então é isso que nós podemos ver. Então no texto específico que nós lemos, podemos observar que a existência, meus irmãos, é mais do que comida e bebida. Nesse texto o texto base que nós podemos ver, que a vida humana ela é mais do que bebida e mais do que comida. A vida humana não é apenas ter, ou aquilo que nós podemos, ou aquilo que pode nos satisfazer. A vida humana é mais do que isso. E Jesus, ele mostra isso como? Que as aves dos céus, os lírios do campo, a relva, tudo isso Deus cuida. Que Deus cuida dessas coisas. Então, assim sendo, nós devemos buscar o seu reino em primeiro lugar. E as preocupações de amanhã podem esperar. As preocupações do dia que ainda nem aconteceu, que nem chegou, e nós nem sabemos se irá chegar. Essas preocupações podem esperar. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, inicialmente, é isso que nós aprendemos aqui
nesse texto, tá bom? Então, nós faremos aqui, a partir desse momento, duas partes, tá bom? Então, na primeira parte, nós falaremos sobre o reino de Deus, e na segunda parte, nós falaremos sobre a justiça do reino de Deus. Então, depois eu faço a aplicação e, então, a nossa conclusão. Então, a busca pelo reino de Deus. Em primeiro lugar, o objetivo da vida cristã no desenvolvimento de santificação deve ser a busca pelo reino de Deus. Então, o texto diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Então, de acordo com o texto, Jesus está fazendo um contraste aqui, meus irmãos, com os gentios. Jesus elabora um contraste com os gentios. Os gentios buscam apenas as coisas deste mundo. Veja o versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Jesus faz um contraste com aqueles que são cidadãos do reino dos céus e com aqueles que são gentios. Os gentios buscam todas essas coisas. Que coisas são essas? Os irmãos podem ver a partir do versículo 25. Nós não vamos ler, mas a partir do versículo 25, nós podemos ver que os gentios buscam apenas as coisas desta vida. Eles se preocupam apenas com o que comer, com o que vestir. Não é que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Não é que nós não devemos lidar com isso. Mas a nossa existência não pode se basear apenas nessas coisas. Mas os gentios, eles buscam até mesmo essas coisas. Então, até mesmo quando o ímpio diz que está buscando a Deus, o que na verdade ele deseja é o alívio para o seu sofrimento. O que o ímpio deseja, o que ele está buscando é a paz mental, o alívio da culpa e muitas outras coisas, mas não o reino de Deus. O ímpio não se preocupa com o reino de Deus. O ímpio, até quando ele diz, está buscando a Deus, mas na verdade ele está procurando o que esse reino de Deus pode lhe dar, o que esse reino pode lhe oferecer, os benefícios desse reino, mas não o reino de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o seu reino. Mas, em contrapartida, então, em contrário a isso, os cidadãos dos céus devem buscar o reino de Deus. Mas então fica a pergunta para nós. O que é buscar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Nós vimos aqui que nós devemos buscar o reino de Deus. Mas o que é então buscar o reino de Deus? Então, antes de respondermos essa pergunta, precisamos saber o que é o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é o completo governo de Deus entre os homens. Isso é o governo de Deus, o reino de Deus. É o completo governo de Deus entre os homens. O reino de Deus, meus irmãos, o reino de Deus pode ser visto inicialmente em Gênesis. Em Gênesis, antes do pecado, ali nós podemos observar o completo domínio de Deus sobre os homens, antes do pecado. Então, isso é o reino de Deus, que fora usurpado por Satanás. Então, isso é o reino de Deus, é o completo governo de Deus entre os homens. E além disso, o reino de Deus é a vinda do rei em nosso meio. É o rei que se manifesta em nosso meio. Imagina um reino sem rei. Não tem como existir. Então, o reino de Deus é a vinda do rei em nosso meio. Então, meus irmãos, buscar o reino de Deus é se perguntar: o que eu posso fazer que será manifesto ou que será manifestada a glória de Deus entre os homens? Buscar o reino de Deus é se perguntar se os meus esforços têm como objetivo final a glória de Deus. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus aqui e agora. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é tudo na minha vida. Precisa manifestar a glória de Deus. Precisa manifestar a soberania de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer e é isso que nós precisamos ensinar. Você precisa ensinar isso na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Buscar o reino de Deus é a manifestação do rei, é a manifestação do governo de Deus em nosso meio. Fala? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui a respeito desse reino de Deus que se manifesta em nosso meio. Então, a busca pelo reino de Deus é deixar as minhas vontades, os meus desejos, os meus interesses, simplesmente aquilo que eu quero,
e fazer a vontade daquele que governa sobre todos, que governa sobre tudo, governa sobre o mar, sobre os animais, inclusive sobre nós. Até aqui, meus irmãos, alguma dúvida? Alguma colocação? Em segundo lugar, então, nós vemos a respeito da busca da justiça. O texto continua dizendo, no versículo 33, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a busca pelo reino de Deus, meus irmãos, está ligada à busca pela justiça de Deus. Então, novamente, vem a pergunta, o que é a justiça de Deus? Se nós já definimos aqui o que é o reino de Deus, que é o completo domínio de Deus sobre os homens, sobre a natureza, mas o que é então a justiça de Deus? Quando nós olhamos, por exemplo, a nossa volta para o mundo, nós podemos ver que o mundo, ele clama por justiça. Nós olhamos ao nosso redor e nós podemos ver que o mundo, ele clama por justiça. Por exemplo, diante da morte de um inocente, o que as pessoas clamam? Justiça. Diante daqueles que não têm terra, ou diante daqueles que sofrem racismo, o que nós ouvimos é justiça. Nós conhecemos até um termo conhecido como justiça social. Não é isso que nós costumamos ouvir por aí? Justiça social? E o termo justiça social, meus irmãos, é um conceito fundamental que visa a construção de uma sociedade mais equitativa e justa, onde todos os indivíduos tenham acesso igualitário e direito a oportunidades, independentemente de sua origem, cor, gênero ou condição econômica. Então veja que, por vezes, quando se fala de justiça, as pessoas relacionam a movimentos sociais. Quando fala-se de justiça, as pessoas desejam a construção de uma sociedade mais justa. E veja, e devido a essa bandeira da justiça social, muitos crentes têm se envolvido com movimentos ativistas, dizendo que estão cumprindo a justiça de Deus. Eu estou cumprindo o chamado de Deus para exercer a justiça entre os homens. Então, muitos, sob essa bandeira da justiça, se envolvem em movimentos sociais, dizendo que estão cumprindo a justiça de Deus. Mas qual é então o problema com essa definição? O problema, meus irmãos, com essa definição de justiça social é que essa justiça não faz jus à justiça bíblica. Essa não é a justiça de Deus. Isso não faz parte da justiça de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que a Bíblia define como a justiça de Deus entre os homens. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a justiça de Deus ela é santa. A justiça de Deus ela é perfeita. Por exemplo, Deus não inocenta o culpado. E Deus não culpa o inocente. Isso faz parte da justiça de Deus. A justiça de Deus ela é santa, ela é reta, ela é perfeita. Mas a justiça dos homens é falha. Por vezes é egocêntrica, é egoísta e se manifesta apenas nos seus interesses pessoais. A justiça de Deus se manifesta salvadoramente em uma pessoa. Veja, por exemplo, alguém abra Isaías 45, versículo 8. Abra e leia esse texto. Isaías 45, versículo 8. Isso. A salvação. Para noite, floresta, norte, a justiça, Deus, o Senhor, afirma. Então veja, destilai, ó céus, as suas alturas, e faça o quê? E as nuvens chovam justiça. Então a justiça de Deus, na palavra do Senhor, está relacionada à sua salvação. Isso é a justiça de Deus entre os homens. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então veja que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então veja que a justiça de Deus, quando nós falamos sobre essa justiça, não está relacionada a movimentos sociais. O mundo ele clama por isso, por justiça. Mas a justiça, de acordo com a palavra de Deus, está relacionada com a salvação que vem da parte de Deus na pessoa de Jesus. Isso é a justiça de Deus.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então é essa justiça o mundo não quer. O mundo clama por justiça, mas quando nós apresentamos essa justiça, o mundo não quer, que é a salvação que vem da parte do nosso Senhor. O mundo clama por essa justiça que está baseada em obras, mas não essa justiça que é da parte de Deus. Buscar a justiça de Deus é buscar e perseguir tudo aquilo que advém do reino. Então isso é buscar a justiça, é buscar tudo aquilo que advém, que faz parte do seu reino. Então o que faz parte do reino de Deus? Tratar as pessoas de maneira correta e viver uma vida de integridade. Isso faz parte da justiça do reino de Deus. Como parte do desenvolvimento da nossa santificação, é essa justiça que você deve buscar. Como parte do seu desenvolvimento para vencer o mundo, a carne e o diabo, é essa justiça que você deve buscar. Constantemente. Essa justiça que vem da parte do reino de Deus. E isso, meus irmãos, nós podemos fazer não por qualquer obra de justiça em nós, mas porque nós fomos alcançados por essa justiça. Então, porque você foi alcançado por essa salvação, porque você foi alcançado por essa justiça que vem da parte de Deus, então você pode desenvolver, você pode crescer em santidade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça que vem da parte de Deus. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Esse conceito de justiça é oriundo da vontade soberana de Deus, né? E as decisões de Deus, elas seguem os seus conceitos. Isso também é muito conceito, os mandamentos. Então a justiça dele, quando ele fala de justiça de Deus, é a vontade absoluta dele. Agora, quando a gente fala da justiça humana, se caracteriza a proporção. Que nós já ouvimos alguém falar assim, é justo você fazer isso. No sentido que a palavra justo, justiça, está aplicada à vida daquela pessoa e a oportunidade de fazer. Por exemplo, é justo você prender essa pessoa? É justo você bater nessa pessoa? É justo você deixar de ajudar essa pessoa? Então, assim, você torna-se o julgador daquilo também, e a justiça não. Passa a ser a vontade sua. Tem um plano do futuro, né, que responde essa justiça, a circunstância. E Jesus, quando ele fala de justiça dele, ele vai fazer a vontade. Sim. Então, ou seja, ele olhar o que eu posso fazer é aquilo que satisfaz a santidade de Deus. Então, o conceito nosso deveria ser sempre esse centro de Deus. Exato. A sociedade, né? Inclusive a sociedade cristã, tem um movimento chamado Teologia da Misericórdia, que é uma teologia latino-americana, criada a partir da igreja, né? Que é uma teologia de assistir, fazer justiça aos necessitados. E dentro dessa justiça, para forma grave, as pessoas. Sim. Então, ou seja, fazer uma correção, uma justiça que Deus já não é mais suficiente para fazer. Então, aí eles atribuem para si essas questões, e é muito social na igreja, integral. Sim. Teologia TMI, né? Teologia da missão integral. Ser justo a partir da sua prática, deixa a pregação e vai fazer obra. Sim. Então, eles têm feito muito isso. E aí nós estamos por eu querer fazer o bem às pessoas em nome de Deus, mas qual que é a proposta de Deus para essas pessoas? Então, Sim. quando a gente fala de justiça de Deus, essa ação social, essa teologia da libertação, da misericórdia, tantas coisas, elas não se quadram, porque é algo criado para satisfazer o demanda, o interesse de alguém. Sim. E não entra, o evangelho não entra nisso. E como nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, a justiça de Deus se manifesta no evangelho. E nessa reparação das injustiças, o que não tem é o evangelho. Então você melhora a situação do homem, dando algum benefício, cesta básica. Não é que nós não devamos fazer isso, ajudar aqueles que precisam, mas o fim último não é isso. A questão é a apresentação do evangelho, da salvação. Nós podemos ajudar os necessitados, aqueles que sofrem, aqueles que estão à margem da sociedade, mas esse não é o objetivo principal nosso. O objetivo principal é a apresentação do evangelho.
Então, por isso eu destaquei essa parte quando fala-se de justiça. Isso precisa ficar bem definido para nós. Quando a Bíblia fala de justiça, ela fala da manifestação do governo de Deus, da santidade de Deus. Então, ele não vai inocentar o culpado e não vai culpar o inocente. A justiça de Deus é santa e ela se manifesta salvadoramente na pessoa de Jesus. Ali nós vemos a completa justiça de Deus na pessoa de Jesus. Pode variar, sim. Não é bem assim, ele vive na mansão dele, o que ele acha. Porque às vezes não é o que você acha. Sim. Uhum. Sim. Então, Deus está mandando, Deus não é dividido. sim. Oi? Sim. Então, o mundo ele clama por justiça, mas uma justiça que não advém a respeito da perfeita vontade de Deus. É uma justiça que vem do seu conceito, da sua forma de ver o mundo, ou do momento, mas não a justiça bíblica. A justiça bíblica está relacionada à lei de Deus, à vontade de Deus sendo cumprida de forma justa, santa e correta. Meus irmãos, então nós vimos até aqui a respeito da busca pelo reino de Deus e não simplesmente pelas nossas vontades, nossos desejos. Não é que nós não temos as nossas vontades, temos os nossos desejos, mas isso não pode se sobrepor ao governo, à vontade de Deus. E o que nós vemos é exatamente isso. Lembrem-se quando o povo voltou cativo da Babilônia e a terra de Jerusalém estava arrasada. Então era necessário construir os muros, o templo. E quando o povo voltou para sua terra, o que o povo começou a fazer? A cuidar dos seus próprios interesses e não do interesse de Deus. Não quis construir o muro, não quis construir o templo, apenas estavam construindo as suas casas. A irmã Jô estava falando de casa que não é que não deva construir e arrumar casa. Mas o caso ali é que eles abandonaram completamente a obra de Deus. Não queriam saber das coisas de Deus. Então buscar o reino de Deus é isso. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas preocupações, mas acima de tudo o que eu devo buscar é o reino de Deus. Buscar a manifestação do reino de Deus entre os homens. Então, para a nossa aplicação e depois a nossa conclusão, você tem sido uma pessoa ansiosa e demasiadamente preocupada com as coisas deste mundo e não tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? A sua agenda tem sido uma agenda que prioriza as coisas do reino de Deus ou uma agenda que prioriza apenas as suas preocupações? Então, primeiro a minha agenda, depois a agenda do reino de Deus. Que tipos de compromissos te impedem de buscar o reino de Deus? Por fim, o que você pode fazer na prática para ser mais justo aos olhos de Deus? Quais são as mudanças que você precisa fazer em seu comportamento e até em sua visão de mundo para ter uma vida mais agradável a Deus? Então nós podemos fazer essa reflexão. Será que a minha agenda é uma agenda que está lotada das coisas deste mundo ou a minha agenda prioriza o reino de Deus? Para nossa conclusão, irmãos, então, eu quero ler aqui uma frase do J. Packer. Essa frase está no livro A Oração do Senhor. Foi lançado pela Cultura Cristã. Então, J. Packer, ele diz assim: o reino de Deus não é um lugar, mas um relacionamento. Ele existe onde as pessoas declaram Jesus como Senhor de suas vidas. Quando Jesus começou a pregar que o reino de Deus está próximo, ele queria dizer que a tão esperada promessa da salvação de Deus, aguardada por Israel, estava ali, acessível a todos os homens. Como eles entrariam no reino? Os evangelhos respondem a essa pergunta de maneira completa. Ao se tornarem discípulos de Jesus, ao lhe darem a lealdade de seus corações e permitirem que ele reformatasse suas vidas, ao receberem o seu perdão, ao se identificarem com seus interesses, ao amá-lo sem reservas e lhe darem prioridade sobre todas as outras coisas. Em resumo, ao manifestarem o que Paulo chamou de a fé que atua pelo amor, a fé que reconhece e recebe Jesus como, nas palavras de Pedro, Senhor e Salvador.
Então isso é a manifestação do reino de Deus. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, nos identificamos com o nosso Senhor Jesus acima de todas as outras coisas. Amém, meus irmãos?